Salve, salve galera! Hoje não teve jogo. Primeiro dia da Copa do Mundo sem jogos, aquele dia do descanso geral. E amanhã vamos para o 28º dia de Copa do Mundo, abertura das quartas de finais. Agora, galera, nas Copas anteriores, né? Antes tinha 32 seleções e até com 24. Quarta de final é a hora que o bagulho vai ficar louco mesmo. Que vai estralar mesmo, o barato fica louco. Nessa, como teve mais uma fase, pela primeira vez 16 avos de finais e as oitavas, as quartas de finais ainda ficam mais calorosas ainda, mais assim, as partidas de agora em diante já são finais antecipadas e vamos a elas e vamos detalhar todas essas partidas. Amanhã, às 5 horas da tarde, teremos França e Marrocos no estádio de Boston, no Foxborough. França, super favorita, desde antes da Copa. Para mim, vai ser campeã, ainda acho. Ainda acho que a final é com a Inglaterra. Deu uma titubeada aí. Eu achei que se a Inglaterra fosse pegar o Brasil, podia ser que desse uma desviada de rota aí. Mas o meu palpite de mais de um ano atrás ainda se mantém. França e Inglaterra. Mas vamos falar de França e Marrocos. França chega fazendo jus a seu favoritismo. Grandes jogos. Estreou ganhando do Senegal. Tranquilinha. Depois goleou o Iraque. E no último jogo goleou a Noruega. Mbappé é o vice-artilheiro da Copa com 7 gols. Tá metendo muitos gols aí também. Já é o segundo maior artilheiro da história das Copas. E aí a França pega a Suécia na 16 avos de final. Ganha tranquilinha também, certo? Com os 3 gols do Dembélé. E aí teve o jogo duro, jogo bravo com o Paraguai. Paraguai todo na retranca, defensivo. Gol do Mbappé de pênalti ali, já quase chegando no finalzinho do jogo. Muita polêmica. Mas soube jogar um jogo de guerra, de Libertadores contra os sul-americanos. E se credenciou às quartas de finais contra Marrocos, que já não é uma surpresa mais. Foi a primeira seleção africana a chegar numa semifinal de Copa do Mundo em 2022, na última Copa. Manteve a base, trouxe vários jogadores que foram campeões mundiais sub-20 e o seu treinador, que foi campeão com a molecada, assumiu o cargo faltando um mês para a Copa. E Marrocos se estreia muito bem contra o Brasil, merecia ter ganho o jogo. Depois não faz um jogo muito bom contra a Escócia, mas vence. E precisava golear o Haiti para ficar em primeiro do grupo. Não conseguiu a goleada que precisava, ficou em segundo. E com o segundo lugar, Marrocos foi para as 16 avos de final, certo? E Marrocos pegou nas 16 avos de final a seleção da Holanda. Todos punham a Holanda como forte candidata ao título. E a Holanda abriu o placar, o Gapo que havia perdido, né, seu filho no ventre de sua esposa, foi um gol emocionante. E no último minuto o Marrocos empatou, levou para a prorrogação e nos pênaltis eliminou a Holanda, assim como fez em 2022 contra a Espanha. Em 2022 ainda eliminou Portugal no tempo normal também, para chegar nas semifinais contra a França, né? E aí Marrocos pega nas oitavas de finais. Caramba, me sumiu aqui da mente. Marrocos e Canadá. Jogo brabo, jogo duro. Primeiro tempo, Canadá melhor no jogo. O centroavante marroquino, seu grande destaque, sai. E o seu reserva entra e resume a ópera, classificando Marrocos para as quartas contra a França. Vão repetir o jogo das semifinais da última Copa. E aí, galera, é um jogo que é assim. Para mim, a França ainda é favorita. Não vai ter a retranca pela frente que teve contra o Paraguai. Marrocos joga e deixa jogar, mas é um jogo perigosíssimo para a França, porque o Marrocos tem uma seleção assim equiparada, medidas proporções com a França, de um mesmo estilo de jogo, de uma mesma escola de futebol, certo? Eu acho que tudo pode acontecer nesse jogo aí. Tchouameni e Thuram provavelmente não jogarão. É, Os dois estão lesionados. Marrocos não tem nenhum lesionado, não. O Saibari ainda é dúvida, que é o seu grande centroavante. Vamos botar aqui. Prováveis escalações. Escalações. Prováveis escalações. França, de Didier Deschamps, deve entrar com Mainan, Condé, Upamecano, Saliba e Diné. Ou Theo Hernandes.
Eu voltaria com o Theo Hernandes. Eu acho que o Diniz não tá fazendo grandes jogos, não. Aí, daí pra frente, malandro, é Manu Koné, no lugar do Tchouaméni, e Rabiot. E o quarteto fantástico. Dembélé, Olise, Barcola e Mbappé. Barcola pode começar jogando ou Desiré Doué. Seleção marroquina do Mohamed Ouahabi vai provavelmente entrar em campo com Bono, Hakimi, Isa Diop, Riad e Mazraoui. Boadi e Eu Ainoaoui. Brahim Dias ou Nahi, Eu Canous e Rahimi ou Saibari. Galera, tudo pode acontecer, mas eu acho que a França vai se classificar. Eu ainda acredito no meu prognóstico, no meu palpite, mas vai ser um jogo duríssimo. E se eu errar, podem me cobrar, mas Marrocos, se Marrocos classificar, não vai ser nenhuma surpresa, tem amplas condições, certo? E eu vou falar mais, hein, mano? Se o Marrocos passar da França, vai bater na final. Aliás, o vencedor desse jogo, para mim, ganha tanto de Espanha quanto de Bélgica, certo? Deixem seus comentários aí, façam suas apostas. Aliás, façam só para os apostas, não. Façam seus prognósticos, deixem seus palpites. Ninguém aposte em nada, não. Aí, esse jogo começa amanhã às 5 horas da tarde. E na sexta-feira teremos o jogo entre Bélgica versus Espanha, que também já decidiu vaga para semifinais de 86 e a Bélgica, na ocasião, ganhou da Espanha nos pênaltis, depois de 1-1. A Bélgica que tinha uma grande seleção na época também. Bom, primeiramente vamos falar das prováveis escalações para depois falar sobre o jogo. A Espanha deve entrar com Unai Simon, Pedro Porro, Pouco Barci, Aymeric Laporte e Cucurella. Rodri, Pedri, Alex Baena ou Dani Olmo e Lamine Yamal, que ainda não mostrou o que veio na Copa. Mikel Oyarzabal e Nico Williams vai de titular, hein? Meu. O treinador Luiz Dalla Fuente vai deixar no banco o Merino. E a Bélgica, de Rudi Garcia, que está fazendo muito bem, está mexendo muito bem. Desde o jogo de Senegal, ele trocou na hora certa os jogadores. E agora deve entrar com Thibaut Courtois, Timone Castanhe, Brandon McKelly, Nathan Ngoy e Maxime Decoupé. Nicolas Raskin, Tielemans, Kevin De Bruyne e Lube Bacchio. Leandro Trossard e Charles de Ketelaere, que fez 2 gols da Bélgica contra a seleção de Senegal, certo? Lukaku no banco, Doku no banco. O banco da Bélgica é muito bom. E é outro jogo aí também de... Todos estão dizendo que a Espanha é franca favorita. Eu não coloco, não. A Espanha como franca favorita, não. Eu acho que é um jogo bem disputado. O jogo será disputado no estádio de Los Angeles, Inglewood, na sexta-feira, às 4 horas da tarde. Campanhas. A Bélgica fez jogos bem abaixo da média, empatando com o Irã e com o Egito, depois ganhando de goleada, né, da Nova Zelândia. Aí os belgas passaram por Senegal, certo? Nas 16 avos de final, naquele jogo histórico, naquela virada também histórica, com o Lukaku fazendo gol faltando uns 5 minutos, e o Tielemans empatando no último minuto, e na prorrogação, no último minuto da prorrogação, pênalti que o Tielemans converteu. Aí a Bélgica enfrenta os Estados Unidos num jogo polêmico, em que o cartão vermelho do jogador americano foi retirado e ele pôde jogar, e a polêmica começou. Infantino, Donald Trump, e a Bélgica, ó, fez a dancinha do Trump, meteu 4-1, e a Bélgica, pelos últimos jogos que fez, para mim está melhor que a Espanha. Porque a Espanha empatou com o Cabo Verde na estreia, goleou a Arábia Saudita, não fez mais que obrigação, ganhou do Uruguai no maior sufoco, num jogo muito disputado, pau a pau, onde eliminou o Uruguai, mas sem mostrar praticamente nada, tá? E aí a Espanha, ela eliminou antes de Portugal quem mesmo? Vamos olhar aqui. A minha cabeça. Espanha e Marfim não. Caramba,
quem que a Espanha eliminou nas 16 avos, meu Deus do céu? A Holanda foi Estados Unidos, Paraguai, Costa do Marfim, não. A Austrália fez Estados Unidos, Bósnia. Egito, Suécia foi a França. Croácia foi Portugal. Japão foi o Brasil. Canadá. Quem que a Espanha tirou? Foi a Costa do Marfim? Não, a Costa do Marfim foi com a Holanda. Ixi, agora me subiu na mente. Para vocês verem como eu acho a seleção espanhola chata, sem graça e já me fugiu da memória. A Espanha acabou de eliminar Portugal. Fez com que Cristiano Ronaldo fizesse seu último jogo em Copas do Mundo. Praticamente, acho que é isso, né? Gol no finalzinho ali, né? Nos últimos minutos. E antes... Pô, a Espanha eliminou a Áustria. Agora eu lembrei que são as seleções que estão ali. Um jogo também, que muitos dizem, agora a Espanha chegou na Copa. Eu não vi nada disso. Eu acho que a Espanha ainda, se ela é uma das grandes favoritas, ela não mostrou, né? Porque é uma das favoritas. Eu vou cravar que a Bélgica passa. E a minha torcida também. Se bem que eu tinha colocado a Espanha nas semifinais na minha primeiro prognóstico e na minha última live que eu fiz antes da Copa do Mundo começar. Mas pelo que estão demonstrando na Copa, acho que a Bélgica vai ser a primeira grande zebra aí, vai bater nas semifinais com a França para repetir as semifinais de 2018. Querem placar? França 3, Marrocos 2, Bélgica 2, Espanha 1. E o lado de cá do chaveamento para as semifinais, para mim, será esse. Pode ser que não seja nada disso, pode ser que seja França e Espanha, pode ser que seja Marrocos e Espanha, ou Marrocos e Bélgica. Imagina Marrocos e Bélgica. Aí, galera, no sábado, que sábado alucinante que vai ser. Primeiro teremos Inglaterra e Noruega. O jogo acontecerá em Miami, no Miami Gardens, às 16 horas do Brasil. Noruega. A Noruega também saiu do grupo da França, onde empatou, né? Não, a Noruega venceu o Iraque, venceu o Senegal e perdeu para a França no jogo que colocou todo o time reserva, em que o Haaland poderia ter jogado e poderia estar sendo artilheiro isolado da Copa, mas até então tudo bem legal. Aí nas 16 avos de finais venceu a Costa do Marfim no último minuto também, gol do Haaland, de 2-1. Estava um jogo bem difícil. O Nusa fez um golaço no comecinho do jogo de cobertura. A Costa do Marfim jogou um jogo muito forte, muito duro, e deu muito trabalho para a Noruega, que passou, e para pegar o Brasil, e todo mundo, Brasil favorito. Eu também já tinha dado meu palpite há um ano atrás não, mas no final do ano, quando saiu os grupos no sorteio e eu fui fazendo os chaveamentos, falei, se bater Brasil e Noruega nas oitavas, Noruega passa. Eu ainda no meio da Copa aqui fiquei assim meio indeciso, porque o Brasil foi melhorando, a camisa pesa, mas a Noruega ganhou de 2-1, 2 gols do Haaland, Neymar descontou no final, e vem muito forte para enfrentar a Inglaterra. Só que a Inglaterra, que estreou muito bem goleando a Croácia, depois empatou com o Gana e fez um jogo chulé contra o Panamá, se classificando em primeiro lugar, a Inglaterra depois pegou a República Democrática do Congo nas 16 avos de finais, tomou 1-0 no comecinho do jogo, e só lá no finalzinho, faltando 10 minutos, que o Harry Kane decidiu, fez 2 gols e botou a Inglaterra nas oitavas de finais para pegar os donos da casa, um dos mandantes, um dos países sede, o México, no Estádio Azteca, onde o México nunca havia perdido em Copas do Mundo, onde a Inglaterra perdeu para a Argentina em 86, no famoso jogo de La Mão de Deus do Maradona, e dessa vez a Inglaterra teve um jogo extraordinário, venceu o México por 3-2, Bellingham fez 2 gols em 2 minutos, salvou um gol, depois o Harry Kane fez um gol de pênalti, o México pressionou até o final, mas a Inglaterra passou. Então, se a Inglaterra não tivesse feito esse grande jogo contra o México, eu botaria já a Noruega como franca favorita. E a Noruega tem plenas condições de passar, mas vou bater aqui no meu palpite do final do ano, vou botar a Inglaterra nas semifinais, vou botar também um 3-2 Inglaterra
e Noruega. Vamos botar aqui escalações. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Prováveis escalações. Noruega de Stale Solbakken, Carecone, deve entrar em campo com Nyland, goleirão que fechou o gol contra o Brasil, Hirson, Ager, Hagen ou Ostigar e Rolf, Berge e Odegaard, Sorloth, Nuss e Haaland, vai vir com seus atacantes ali titulares. Já a Inglaterra de Thomas Tuchel, o alemão, deve entrar com Pickford, Spence ou Konsa, Guerri, Konsa ou Stones e O'Reilly, Rice, Declan Rice e Anderson, Saka, Bellingham, Gordon e Harry Kane. Eles também vão vir com um quarteto aí fortíssimo. Brabo, jogo extremamente equilibrado, onde tudo pode acontecer também. E para finalizar, galera, esse jogo que pode ser mais um jogo polêmico. Para fechar as quartas de finais e o último classificado, que saberemos que o jogo começará sábado às 10 horas da noite, será realizado no estádio de Kansas City, Argentina e Suíça. A Suíça, que pegou ali um dos grupos menos equilibrado pelas poucas forças do grupo, pegou o grupo onde goleou o Catar, ganhou tranquilinho da Bósnia e também a Suíça empatou com a Bósnia na estreia. Empatou. Tem um resultado mau. Depois ganhou o último jogo do Canadá, onde brigou pelo primeiro lugar. Onde, se a Suíça não tivesse ganho do Canadá, provavelmente a Suíça teria ido para o lado de lá e provavelmente não teria se classificado, certo? Porque o Canadá, antes de jogar com o Marrocos, eliminou a África do Sul, né? Aí a Suíça provavelmente ganhava da África do Sul, mas iria pegar Marrocos. Só que a Suíça, na sua campanha, ela tirou a Argélia. Ai, como eu gostei. E no jogo ali, de muitos punham a Colômbia como favorito, inclusive eu, a Suíça conseguiu segurar, levar para os pênaltis e se classificar. A Suíça de Tchaka pode ter também um grande desfalque, que é um jogador revelação aí da Copa. A gente já vai falar sobre isso. E a Argentina, hein? Vou lavar minhas mãos. Eu não queria mais falar sobre isso, mas a Argentina que teve uma classificação aí para as quartas finais muito contestada, mas muito polêmica. E vou falar aqui o que eu não falei no outro vídeo para também não ser tão injusto. Beleza. Se o segundo gol do Egito tivesse sido validado e tivesse feito também o outro 3-0, legal, a Argentina poderia mesmo assim buscar um empate e uma vitória na prorrogação, porque talvez não desse tempo de fazer 4-3, porque o espírito argentino é esse, e a gente sabe disso. As dúvidas que pairam sobre favorecimento para Messi, para a Argentina, não são do jogo do Egito, galera. São de outros jogos. Contra o Cabo Verde, teve lance polêmico para Cabo Verde, que não foi dado pênalti. Desde a estreia contra a Argélia, aquela falta do Messi, que era para ele ter sido expulso. E gol da Argentina, que começou com falta, né, do Depou contra a Argélia, assim como contra o Egito também. O terceiro gol da Argentina foi igualzinho o começo do lance ao gol anulado do Egito. Aí vai entrar várias coisas. Eu aqui tenho comigo que essa é a Copa mais política da história, mais ainda do que a de 34 na Itália, onde o Mussolini praticamente mandou na Copa. Aqui o Donald Trump está mandando mais ainda. E questões políticas, por exemplo, o Egito, que chegou muito bem contra a Argentina, mas tem uma seleção limitada. Porra, mano, andou falando muita coisa sobre Palestina, bandeira da Palestina. E aí os americanos, com o Infantino, você tá ligado, iam fazer de tudo. Porque o Egito, apesar de não ter a força do Marrocos, mas é uma seleção África-Árabe, Marrocos está de boa. Pouca coisa acontece com o Marrocos. Inclusive, muita coisa acontece para favorecer o Marrocos, como na final da Copa das Nações Africanas, que está sob júdice, um título que ele não merece ganhar, mas pode ganhar de Senegal. Porque Marrocos não entra nessas questões políticas. E, infelizmente, o Egito entra e pode ter sido prejudicado por isso também. Esquecendo tudo isso, a Argentina, que fez em seu grupo uma campanha legal, tranquila demais, ganhou da Argélia, ganhou da Áustria, ganhou da Jordânia, também um jogo ali que o Messi entrou, bateu uma falta, o goleiro praticamente
entregou. Aí, os 2 últimos jogos da Argentina foram sofridos. Cabo Verde ganhou de 3-2 e Egito virou um jogo que estava 2-0 para 3-2 com todas as polêmicas. Mas assim, galera, diferente da França, diferente da Inglaterra, a Inglaterra ainda oscilou um pouco. A França vem bem praticamente em todos os seus jogos. A Argentina conta com o fator Messi, dependência total, tanto que ele tem 8 gols na Copa, já perdeu 2 pênaltis, poderia estar com 10. A Argentina está cansada. Ela está demonstrando isso no final dos jogos, apesar dela buscar superação ali, não sei de onde. Está com uma equipe assim, uma defesa bem vulnerável. Eu botei nos meus prognósticos a Argentina também chegando longe. Nas quartas, eu punha que ela perdia para Portugal, que eu achava que Portugal ia ficar em primeiro do seu grupo e trombaria com a Argentina nas quartas, em vez da Suíça. Mas teve algumas vezes que eu falei que a Argentina chegava. Porque, querendo ou não, é muito pesado, é atual campeão, é tricampeão do mundo. Dito tudo isso, eu acho que a Suíça vai derrubar a Argentina. Embora eu gostaria de ver uma Argentina e Inglaterra, porque eu acho que se a Argentina chegar nas semifinais contra a Inglaterra, será a hora e a vez da revanche final. Porque já tivemos outra Inglaterra e Argentina depois de 86, em 98 e em 2002. Em 98, a Argentina eliminou a Inglaterra. Em 2002, a Inglaterra, na primeira fase, despachou a Argentina. Mas uma semifinal agora seria monumental. E eu acho que a Inglaterra chegaria para ganhar da Argentina. Bom, a Argentina deve ir para campo escalada por Lionel Scaloneta, com Dibu Martínez, Molina, Romero, Lisandro Martínez e Tagliafico, Paredes, Enzo Fernandes, McAllister e Depou, Lionel Messi, Julián Álvares ou Lautaro Martínez. Os suíços devem entrar em campo com Kobel, está catando muito, Zacaria, Akanji, Elvedi e Rodrigues, Freuler e Tchaka, Nedoye, Haider e Vargas. E lá na frente o Embolou. Eu esqueci o nome do jogador. Jogador suíço que está contundido. O jogador suíço que está contundido é o Mazambi. Ele sofreu uma lesão no joelho durante um treinamento. É um pecado, porque o negão estava jogando muito. Mas, contudo, eu vou botar para vocês o meu palpite e a minha torcida. Eu quero que a Argentina seja eliminada de uma forma mais sofrida possível. Eu quero que ela comece ganhando esse jogo, meta logo 2-0 na Suíça, de repente todo mundo, inclusive os próprios argentinos, jogadores suíços, acham que dessa vez vai ganhar um jogo fácil, toma um empate da Suíça no final com gols polêmicos, tomara que a Suíça também faça gols polêmicos. Prorrogação, a Argentina faz 1-0, a Suíça empata no finalzinho também com um pênalti, talvez não seja pênalti, 3-3 e vai para os pênaltis e a Suíça despacha a Argentina. A Suíça não chegava numas quartas finais de Copa desde 54, quando foi país sede. 54 que teve a Batalha de Berna, a final histórica entre Alemanha e Hungria, né, o primeiro título alemão. Seria legal, hein, mano? Uma Suíça e Inglaterra. Imagina uma Suíça e Noruega. E sairia no automático um finalista inédito. Tudo pode acontecer. Poderíamos ter aí uma Noruega e Suíça, uma Noruega e Argentina, ou uma Inglaterra e Suíça, ou uma Inglaterra e Argentina, que seria fantástico. Então, finalizando tudo, para mim, vai dar França e Bélgica, Inglaterra e Suíça, semifinal Eurocopa, papá. Depois eu vou falar num outro vídeo sobre possivelmente a UEFA querer retirar suas seleções da Copa do Mundo e fazer uma Eurocopa molde Copa do Mundo. Porque está sendo já uma guerra de conflitos de interesses já há muito tempo, não só de clubes e seleções agora, está acontecendo nessa Copa do Mundo. Isso fica para outro vídeo. Galera, agradeço a todos que estão acompanhando nosso canal. Vamos aí para o 28º dia da Copa amanhã. Hoje não teve nada, foi o descanso. Então teremos jogos amanhã, sexta e sábado. Domingo não tem nada, segunda não tem nada. Terça tem semifinal, quarta tem semifinal, quinta e sexta da semana que vem descanso. Sábado, terceiro lugar. E no domingo, dia 19 de julho, para mim, França e Inglaterra. E eu estou falando isso há um ano atrás. Certo? Valeu a todos. Boa sorte, que vençam os melhores. Que vençam os melhores, Argentina, hein? Por favor. É nóis, tamo junto.